Está vendo? Bem que sua mãe sempre disse que guardar as peças do quebra-cabeça. Agora está faltando uma: dados. As pilhas são idênticas e de resistência interna desprezível. Então, primeira coisa vamos observar aqui. Dá para ver no desenho. A peça que está faltando exatamente é essa peça aqui, que nada mais nada menos é o medidor de quem? Pensa aqui de um amperímetro, né? Aí ele fala, a força eletromotriz é 1,5. Então, peraí, a força eletromotriz de cada pilha é 1,5. Então, se aqui é 1,5 e aqui é 1,5, eu já começo a pensar se elas estão ligadas em série, que a força eletromotriz total é de 3 volts. O amperímetro A utilizado é ideal, então é amperímetro mesmo, então ele quer saber a corrente elétrica. Qual dessas peças aqui que mede a corrente elétrica certa. Utilizado é ideal e está ajustado para um fundo de escala de 1 ampere. Então isso quer dizer que ele pode medir até 1 ampere. Passou de 1 ampere ele queima, o limite dele. As 3 lâmpadas, bem como o resistor, têm resistência elétrica de 10 ohms. Então vamos lá, gente. Começando a nossa brincadeirinha aqui, vamos entender o que está acontecendo e o que esse cara está medindo. Né? Tem que entender isso. Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho 2 geradores aqui fornecendo energia para o sistema. As pilhas são idênticas e a resistência interna é desprezível, então elas são ideais. Então eu vou ter 1,5 volt, 1,5 volt diretamente fornecendo 3 volts para o sistema. Tá? Eu vou chamar aqui de ponto A, eu vou chamar aqui de ponto B, só para a gente poder esquematizar, tá bom? Então ligado no ponto A, eu vou ter exatamente aqui, olha só. Eu cheguei aqui, eu tenho um nó. Esse nó divide em 2 caminhos, me leva até aqui. Então, primeira coisa, em um caminho eu tenho uma lâmpada, até chegar desse outro lado, e eu vou chamar aqui, nesse caso, outro nó, né? Então, nesse caso, aqui uma resistência, e de cá eu tenho 2 lâmpadas passando, certo? 2 lâmpadas passando, então, 2 resistências. Ele falou que cada uma vale 10 ohms, então 10 ohms, 10 ohms e 10 ohms. Correto? Maravilha. E saindo daqui, eu vou ter mais uma resistência aqui que vale exatamente 10 ohms. Ele disse, né? 3 lâmpadas, bem como o resistor, tem resistência de 10 ohms. E esse cara está ligado exatamente, reparem, ele está ligado no lado dele, vai aqui para o nó, seria um outro nó também, e uma parte dele está passando aqui no fio. Então o que acontece nesse caso? A energia vai entrar, a energia vem aqui, liga na lâmpada e sai por aqui. Do ponto de saída dessa lâmpada até aqui, eu vou ter mais uma resistência, olha que loucura, que vale 10 ohms, e eu tenho um amperímetro exatamente ligando esse ponto aqui, que seria chegada nessa lâmpada, tá? Com esse outro. Então, como se ela estivesse aqui do lado, essa ideia, né? Paralelo a essa lâmpada. Então aqui é como se fosse o ponto B, aqui é como se fosse o ponto B. Então aqui seria ponto B também, B e B, e aqui seria o ponto A. Esse aqui é o meu circuito elétrico. Feito. O que ele quer saber? Corrente elétrica. Ele quer saber quanto que esse cara mede, né? Qual dessas peças que completa o quebra-cabeça. Então bora lá montar. 1,5 é como se eu tivesse um único gerador, cuja força eletromotriz dele fosse de 3 volts. De cá eu vou ter exatamente 10 ohms. De cá eu tenho que tomar um cuidadinho. Esquece esse amperímetro um pouco, tá bom? Eu vou montar um sistema. 10 com 10 em paralelo vai ficar 5. Então aqui eu tenho 10 e no lugar desses dois aqui eu vou colocar uma só que vale 5. Então 10 ohms, 5 ohms. Feito isso, 10 com 5 vai dar 15. Então tem um gerador de 3 volts. Eu tenho aqui uma única resistência nesse fio que vale 10. E embaixo é como se eu tivesse uma que vale 15. Logo, fazendo o produto pela soma, eu tenho exatamente que
A resistência equivalente do meu circuito vale 10 vezes 15, dividido, nesse caso, por 10 mais 15. Então, 10 vezes 15, 150. 10 mais 15, 25. Logo, a resistência equivalente vai ser de 6 ohms. Certo? Pronto. Então, eu achei que aqui eu tenho um gerador e esse gerador está ligado numa única resistência de 6 ohms. Pronto. Se eu usar uma regra de U igual a RI, eu consigo calcular aqui exatamente quanto que vale a corrente elétrica. Então, 6 vai passar dividindo, logo a corrente elétrica é de meio ampere. Sabendo que a corrente aqui que passa meio ampere e que ele recebe 3 volts, eu já consigo fazer algumas coisas. Aqui eu precisava ter feito isso? Não, não precisava. Por saber que a tensão aqui já vale 3, eu já poderia vir aqui e falar que a tensão aqui vai ser 3 volts e aqui também vai ser 3 volts, porque eles estão em paralelo com o sistema. Dessa maneira, se eu descobrir a corrente elétrica que passa nesse cara, eu sei que esses dois estão em série. Então eu sei que a corrente elétrica que passa nesses dois. E aí, sabendo essa corrente elétrica, eu consigo descobrir a tensão desse. Para que eu quero isso? Porque aqui eles estão ligados em paralelo. Então a tensão que eu tenho em um é a tensão que eu tenho no outro. Agora eu começo a desenvolver o problema de trás para frente. Tá bom? Se aqui eu tenho 3 volts, eu vou ter que U é igual a RI para esse pedaço. Né? Então eu vou ter 3 volts é igual 15 vezes a corrente I, que eu vou chamar de I', só para não ficar igual, tá bom? Então, I'. Eu vou ter então 3 dividido por 15 é igual a I'. 3 dividido por 15 vai dar 0,2 ampere. Agora que eu sei que aqui vale 0,2 ampere, eu volto aqui e eu sei que aqui também vale 0,2 ampere. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar para esse resistor aqui, eu vou descobrir a tensão elétrica dele, que aí eu sei desses dois. Então, U é igual a R, I, nesse caso, I', né? U desse caso aqui. Ó, aqui era 3 volts, eu deixei U, então aqui eu vou chamar de U' também. Então, U' vai ser igual a 5 vezes 0,2. 5 vezes 0,2 vai dar 1 volt. Pronto, já sei que aqui eu tenho agora 1 volt. Sabendo que tem 1 volt ali, eu sei que eu tenho 1 volt aqui e 1 volt aqui, que é onde me interessa. É onde eu quero saber a corrente. Logo, se U é igual a R vezes I, eu vou ter 1 é igual a 10 vezes. Vou chamar aqui de I duas linhas, porque é outro I, né? E eu não sei qual que é. Ou poderia chamar de IA, né? Corrente do amperímetro. Tanto faz. O 10 vai passar dividindo, logo 1 dividido por 10 vai ser o meu I duas linhas. Sendo assim, o meu I duas linhas vai ser de 0,1 ampere. Pronto. Então já sei que o meu amperímetro, que está ligado em série com esse resistor de 10, mede 0,1 ampere. A peça correta, então, seria a peça que está na alternativa A.